Meus irmãos, fiquem de pés, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Eu quero que você, muito rapidamente, abra sua Bíblia, no livro de Jó, no capítulo de número 42. Nós vamos ler apenas parte de um versículo aqui e não vamos demorar. Vamos fazer uma breve reflexão sobre vários textos da palavra de Deus aqui nesta noite, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Jó 42. Jó 42, versículo 12, a parte A do versículo nos diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Você pode dizer amém? Amém. Vou dizer de novo: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E aí eu parafraseio dizendo: e o Senhor abençoou o último estado dos membros da IDEPES, mais do que o primeiro. Amém? E o Senhor abençoará o último estado de vocês que estão aqui nesta noite, mais do que o primeiro. E o Senhor abençoou o meu estado mais do que o primeiro. Toma posse dessa palavra, sente glorificando o nome de Jesus, amém? Prometa aos irmãos não demorar e não extrapolar o horário. Queridos, no domingo próximo passado, nós meditamos aqui no Salmo de número 73. O Salmo de número 73, eu disse para os irmãos que ele foi escrito por Asaf, e Asaf ali, ele parecia estar meio que em um conflito interior, não é? E ele estava meio que questionando a Deus, por que que o justo, ele sofre, e por que que o ímpio, ele tem uma aparente vitória, por que que o justo, ele... tudo para ele parece ser mais difícil, e para o ímpio parece que tudo é mais fácil, né? Nós falamos sobre isso aqui na semana passada, mas nós concluímos dizendo que ao final, Asaf, ele compreendeu então que vale a pena servir a Deus, porque Ele é bom, porque Deus é justo, porque Deus é cuidadoso, e ele pôde ao final do Salmo de número 73 compreender a diferença que existe entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, e caminhando meio que nessa direção ainda do culto de domingo passado, eu queria falar aos irmãos nesta noite justamente sobre esta questão. Às vezes, muitos irmãos, a exemplo de Asaf, ele está atravessando um momento difícil na vida, e ele às vezes não tem muitas habilidades para lidar com a adversidade, para lidar com um momento difícil que ele atravessa na vida. E aí nós precisamos compreender que as provações, elas fazem parte da nossa vida, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E isso parece ser assim meio contraditório, meio paradoxal, né? Tiago, no capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por grandes provações. Como que é isso? O que Tiago está dizendo? Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria, o passardes por muitas provações. Quem é que passa na luta alegre? Não é? Não parece que é meio contraditório isso? Quem é que passa na prova sorrindo, cantando, se alegrando? Quem é? Quando nós estamos na prova, parece que as forças nossas, elas se esvaem, parece que elas se vão, parece que as nossas forças se acabam. E aí entra aquele versículo de Provérbios 24:10: se te mostrares fraco no dia da
prova, no dia da tribulação, a sua força vai ser pequena. E é justamente por isso que Paulo, ele escreve nos dizendo o seguinte, lá na carta dele aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que ele escreveu estando na prisão. E estando na prisão, a gente imagina que não dá para ficar alegre, não é verdade? Estando na prisão, que é um calabouço, as prisões daquela época eram um calabouço, eram lugares, não são prisões como as de hoje, não é? Era difícil a pessoa estar alegre na prisão, mas Paulo, ele estava preso, muito provavelmente em Roma, e escrevendo aos filipenses, aos crentes da igreja de Filipos, ele por várias vezes, ele disse para os irmãos se alegrarem. No capítulo 3, ele vai dizer assim, olha só, resta, meus irmãos, que vos alegreis no Senhor. No capítulo 4, no versículo 1, ele vai dizer, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor e alegrai-vos. No versículo 8 do mesmo capítulo 4, ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, como é isso? Você está preso e está alegre? Você está acorrentado e está feliz? E está aconselhando os outros a permanecerem alegres? É fácil? Eu lhe pergunto, na prova que às vezes nós estamos submetidos, na prova ou no deserto que nós estamos passando, é fácil manter-se firme? É fácil manter-se alegre? É fácil aconselhar os outros a estarem alegres? É fácil isso? Isso não é fácil, isso é muito difícil. E aí, Paulo, certa feita, capítulo 27 de Atos, versículo 25, ele estava em um navio, e esse navio, ele meio que sofre um naufrágio, e todos ali começam a se desesperançar, todos ali começam a temer, e Paulo chega e fala, meu povo, tende bom ânimo, tende bom ânimo. A situação estava difícil, não viam saída, eles estavam em alto mar, um mar tempestuoso, um mar bravio. O comandante daquela aeronave, daquele navio, daquela embarcação, não conseguia controlar, dada a fúria do mar. Todos estavam acreditando na morte, no fim, mas Paulo chega e diz, gente, calma, tem de bom ânimo. E o que Deus está dizendo para você nessa noite é, acalma-te, tenha bom ânimo, eu estou no controle, o seu problema não é maior do que eu, diz o Senhor para você, Deus é maior que o seu problema, então acalma-te, tranquiliza-te, aquieta-te, e você saberá quem é Deus. Paulo, meus queridos, ele é uma das pessoas que nos ensina muitas lições acerca da fé em Deus. Só um cristão que tem fé absoluta no Deus que está no trono, é que consegue paz e tranquilidade em momentos de angústias, em momentos tempestuosos pelos quais nós passamos no dia a dia. Somente uma pessoa que tem convicção e conhece o Deus que serve, é que consegue viver em meio a esse maremoto, a essas tempestades, a esses vendavais, e permanece firme. O que eu quero dizer para você nesta noite é, meu irmão, independentemente da luta e da prova que você estiver passando, Deus está no controle, tenha bom ânimo, acredite na vitória, você não vai permanecer assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, a tua vitória está chegando, receba a tua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jó, ele sofre alguns reveses na sua vida, os irmãos conhecem a história de Jó, que era um homem temente, obediente a Deus, um homem que desviava-se do mal. Um dia,
o inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, chega a Deus e desafia a Deus, dizendo para Deus: ele é assim porque você o cercou de bens. Quem está com bens, quem tem muito dinheiro, muitas fazendas, quem está de boa, vai blasfemar de Deus, vai amaldiçoar a Deus, vai falar de Deus? Claro que não. Aí Satanás diz para Deus: tira o que ele tem, e você vai ver se ele não vai te amaldiçoar. E diz a Bíblia que Jó foi perdendo tudo, foi perdendo os seus bens da época, não é? Ele perdeu bois, ele perdeu camelos, juntas, não é? Junta de bois, jumentas. Por fim, na quinta provação, ele perde os filhos que ele tem, todos os filhos. E quando chega essa notícia de que ele perdeu tudo, ele diz a Bíblia em que em nenhum momento ele blasfemou de Deus, ele murmurou, ele reclamou, ele proferiu palavras que atingisse o Deus dele. Muito pelo contrário, ele prostra-se diante de Deus e diz: nu saí do meu ventre, nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. E em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Mas aí no capítulo 2 de Jó, Satanás de novo vai lá, conversa com Deus, e Deus fala: então toca nele, só não tira a sua vida. E ele vai lá, Satanás vai lá com a permissão de Deus, toca em Jó, e Jó fica acometido de uma chaga maligna, e diz a Bíblia que Jó perde a sua saúde, e ele começa a se coçar, se raspar com cacos de telhas. Capítulo 2, versos 8 e 9, sua mulher vai dizer: ô Jó, chega rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morre, amaldiçoa esse teu Deus, desiste desse teu Deus, esse teu Deus não está nem aí para você, esse teu Deus não escuta as suas orações mais, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Jó diz: mulher, como uma louca falas tu, receberíamos o bem de Deus e não os infortúnios que Ele permite? E diz a Bíblia que em toda essa provação, os lábios de Jó não vacilaram e não cometeu pecado algum. Por muito menos os cristãos hoje estão murmurando, por muito menos os cristãos hoje estão questionando a Deus, por muito menos os cristãos hoje estão se revoltando com Deus, por muito menos os cristãos hoje estão colocando Deus na parede: ou Deus faz, ou eu vou deixar de ser crente, ou Deus faz, ou senão eu vou me matar, ou Deus faz, ou então eu não quero saber nunca mais de Deus, ou Deus faz, ou eu vou rasgar essa Bíblia. Irmão, quem é você para enfrentar ou para confrontar Deus? Deus está acima, você está embaixo. Deus pode, você não pode. Deus tem, você não tem. É Deus que vai mudar esse quadro mesmo. Confia nele. Jó 19:25, Jó vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará contra esta nação. Em todo o tempo ele está glorificando a Deus, exaltando a Deus, demonstrando a sua confiança em Deus. E ele perseverou nessa fé. E lá no capítulo 42, nós vemos o resultado. Nós vemos o resultado dessa fé de Jó em Deus. Porque lá no capítulo 42, no verso 12, onde lemos, nós vamos perceber que Jó, ele testemunha com seus próprios lábios, dizendo, ou o escritor do livro de Jó vai dizer assim: abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000
juntas de bois e 500 jumentas. E ele teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Se esse homem, no meio da caminhada, tivesse desistido de Deus, se esse homem, no decorrer da sua luta, da sua prova, se ele tivesse virado as costas para Deus e voltado atrás, se este homem tivesse ouvido a sua mulher, a quem ele disse: mulher, como uma louca falas tu, se ele tivesse dado ouvidos a esta mulher, ele não teria alcançado a bênção, ele não teria alcançado a sua vitória. Se você desistir, você vai perder a sua bênção. Se você voltar atrás, você não vai tomar posse da vitória. A vitória já está na sua mão. Não solte a sua bênção nesta noite, meu irmão. A luta é grande, Deus é maior. A prova é grande, mas Deus abre-nos uma porta. Ele tem uma saída para você. Paulo, preso, ele está consolando os irmãos. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, o ânimo meu, o ânimo seu, o ânimo do ser humano, ele é muito oscilante, ele é muito flutuante, ele é relativo, depende muito da posição ou do momento em que nós nos encontramos. Se você está na bênção, seu ânimo está lá em cima. Basta às vezes ficar desempregado, o ânimo vai lá embaixo. Basta às vezes faltar o dinheiro, o ânimo vai lá embaixo. Basta às vezes enfrentar uma luta com um filho, o ânimo vai lá embaixo. Basta às vezes enfrentar um problema qualquer que seja, o ânimo vai lá embaixo. O seu ânimo não é para oscilar, ficar lá em cima, ficar cá embaixo. Você tem que viver altaneiramente. Você tem que viver uma vida maiúscula. Você tem que viver uma vida grande na presença de Deus sempre, mesmo em meio a provas. Mesmo em meio a provas. Se estamos num ambiente de paz, de tranquilidade, nosso ânimo está bom. Mas se estamos em um ambiente quieto ou num ambiente conflituoso, o nosso ânimo vai lá embaixo, nós nos deprimimos, não é? Nós nos trancamos num quarto, nós começamos a reclamar, reclamar e reclamar. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, alegra-te. Outra vez te digo, alegra-te no Senhor, porque Ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado de ti. Ele tem cuidado de ti. Alguém já disse, e disse muito acertadamente, que a vida é a professora mais implacável. Primeiro ela dá a prova e depois ela ensina a lição, diferentemente do que aprendemos na escola convencional. Na escola convencional, primeiro nós aprendemos a lição e ao final do bimestre nós fazemos a prova. Na escola de Deus, nós primeiro passamos pela prova e depois é que vamos aprender a lição, não é verdade? Na escola a gente faz dessa forma, é diferente. E aí, meus queridos, eu quero que você se espelhe no Paulo, que nós nos espelhemos em Paulo nessa noite, pastor, porque esse homem, que era um perseguidor da igreja, a Bíblia diz no livro de Atos, por ocasião da morte de Estevão, capítulo 7, que quando apedrejavam Estevão, as vestes daqueles que apedrejavam Estevão estavam aos pés de um certo mancebo chamado Saulo. Esse Saulo, ele era perseguidor da igreja, ele consentia naquela perseguição aos cristãos. De repente, aquele Saulo tem um encontro com Deus em Atos no capítulo 9, lá no caminho de Damasco, e aí a vida dele muda.
E de perseguidor da igreja, ele passa agora a ser perseguido, porque ele vai fazer a vontade de Deus. E aí, meus queridos, Paulo, ele não foi um professor, certamente, que lhe ensinou, ele não foi a uma faculdade para aprender esses ensinamentos que ele nos ensinou em suas epístolas. Ele nos ensinou com sua maneira de viver, com o seu testemunho. Paulo, queridos, ele é um homem que ele, com a sua vida, ele nos ensina muito, ele tem muito a nos ensinar. Paulo, ele vai dizer: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele diz isso em Gálatas. Embora Paulo estivesse sofrendo por causa do evangelho, mas ele estava sempre de cabeça erguida, de bom ânimo, acreditando na sua vitória, e por isso ele foi um vitorioso. Eu já falei aqui em outra ministração que Paulo, ele passou por muitos sofrimentos ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida. Eu já falei aqui que ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e de Bereia. Paulo, ele foi chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio em Roma, ele foi picado por uma cobra na ilha de Malta. Ele chega agora na capital do Império Romano como prisioneiro de Cristo, e ele diz que mesmo no sofrimento, ele é capaz de ter alegria. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que se complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Nesta jornada, ele é acusado falsamente. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, disse ele. Talvez tenha sido o delator responsável pela sua segunda prisão, que desembocou no seu martírio mais adiante. Como é que nós estamos lidando com as dificuldades? Como é que nós estamos lidando com as provações? Como é que você está lidando com a dor? Como é que você está lidando com esse sofrimento que você está passando momentaneamente por ele? Como é que você está lidando? Como é que você está encarando essa situação? As circunstâncias que fogem do seu controle, essas situações adversas, que te esmaga, que achata as suas emoções, que achata a sua alma. Como é que você está lidando com isso? Com isso que fere você, que machuca você? Querido, querida, apóstolo Paulo passou por tudo isso e muito mais. Nós aqui, nenhum de nós passamos, nunca passamos nem por 10% do que o apóstolo Paulo passou. Coríntios 11, 2 de Coríntios 11, vai falar dos sofrimentos de Paulo. 5 quarentenas de açoite menos 1. Prisões, lutas, perigo de rios, perigo de salteadores, sede, perseguição. Nós nunca passamos nem por 10% do que Paulo passou, mas em nenhum momento nós vamos ver na Bíblia Paulo se queixando de nada, muito pelo contrário. Lá em Atos 16, quando ele estava naquela prisão, a Bíblia diz que perto da meia-noite ele e Silas cantavam e oravam ao Senhor. E eu já falei várias vezes que eles faziam isso porque a nossa alegria, ela não vem das circunstâncias exteriores. Você pode estar dentro da fornalha, o fogo pode estar queimando, mas ainda assim você permanece alegre, porque a sua alegria não vem de fora, vem de dentro, vem do coração, onde habita o Espírito Santo, onde Jesus faz morada. Por isso Paulo, na prisão, recebendo chibatadas, mãos e pés amarrados, acorrentados, ele estava lá, sem sentir dores,
Sabe por quê? Porque dentro dele tinha paz. A alegria nossa vem de dentro, não vem de fora. Se você olhar para fora, você sofre, você chora, você desiste. Você não pode olhar para as circunstâncias externas, você tem que olhar para dentro, que dentro de você tem o Espírito Santo de Deus que faz morada em ti, e Ele nunca te desampara. As lutas são grandes, as provas são grandes, mas alegrai-vos no Senhor, porque esse seu estado, ele não é permanente. Essa provação, esse deserto não é eterno, ele é temporário. Por 7 meses ininterruptos, eu fiquei deitado no leito de um hospital, perdi 40 quilos, passei 6 meses sem comer um grão de arroz, alimentação só pelas artérias, idas e vindas para UTI. Muitos diziam, não tem mais jeito, mas Jesus estava no controle. E aquela prova foi temporária, ela não foi eterna, ela passou. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amanhã chegou para mim, o amanhecer chegou para mim. Essa sua situação que você está passando não durará eternamente, vai passar, porque Jesus vai trazer vitória para você. Eu profetizo isso na sua vida. A vitória vai chegar, a luta vai passar. O deserto não é eterno, ele é uma escola onde Deus está te ensinando lições preciosas para a sua vida. Paulo está enfrentando a morte, mas ele não teme, diz o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, que me mate, no céu é melhor. Viver é bom, disse ele, mas morrer e estar com Cristo é muito melhor que viver. Então que venha a morte, porque para mim viver é Cristo, mas morrer é lucro. Isso é fé, isso é confiança, isso é certeza de salvação, isso é certeza de que Deus está no controle. Ele vai estar falando conosco neste texto sobre um fato que marcou a vida dele. Nós não sabemos exatamente qual era o problema. No texto seguinte a esse que eu falei de capítulo 11, no 12 de 2 Coríntios, ele vai falar sobre um problema que ele enfrentou, um espinho na carne. E ele ora a Deus 3 vezes pedindo para que aquele espinho na carne passasse. Mas Deus disse para ele: Paulo, rapaz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa, meu irmão, que você é fraco, aí é que você é forte. A Bíblia diz lá nos profetas menores: diga ao fraco, eu sou forte. Então não se sinta fraco, não se sinta incapaz, não se sinta menor de que ninguém, não se sinta pequeno, porque o pequeno na presença de Deus é grande. O pequeno na presença de Deus, ele é forte. Foi isso que Paulo disse. Foi isso que Deus disse para Paulo: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está se sentindo fraco nessa noite? O poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. Está se sentindo pequeno? Diga: eu sou forte. Até mesmo porque, como disse já, se tu te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força vai ser pequena. E aí eu sempre caso esse versículo 24:10 com 16:3 de Provérbios, que vai dizer assim: confia ao Senhor os desígnios do teu coração, ou confia ao Senhor os teus pensamentos, ou os desígnios do teu coração, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Repetindo: confia ao Senhor os desígnios do teu coração, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Está se sentindo fraco? Confia ao Senhor aquilo que o seu coração deseja. Entrega ao Senhor aquilo que o seu coração deseja, e os seus pensamentos, aquilo que você pensa, aquilo que você projeta, aquilo que você sonha, aquilo que você vê como alvo, como meta, como algo a alcançar, vai ser estabelecido em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não se sinta fraco, você é forte. Não se sinta pequeno, você é grande. Lembra do Davizinho? Lembra do gigantão, o Golias? Todos que olhassem aquela batalha diziam: esse gigante vai atropelar esse menino, franzino, pequeno, sem arma, sem escudo, sem armaduras, sem proteção. E lá vem o gigante completamente protegido,
com escudo, com lança, com tudo enquanto. Todos que vissem aquela cena diriam: esse gigante vai passar por cima desse menino. Mas isso nos prova que o pequeno, quando está com Deus, é maior do que qualquer gigante. Você com Deus é maior do que os teus inimigos. Você com Deus é maior do que os teus problemas. Você com Deus vai vencer todas as tuas batalhas, porque Deus não perde batalha. Deus não perde batalha. Se você estiver com Ele, você não vai perder, você vai vencer em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. 21 horas. 21 horas. Há um propósito divino em cada sofrimento. Se existe uma doutrina que nós temos que nos agarrar a ela para o nosso consolo, é que não existe acaso para nós, não existe acidente, não existe coincidência. Se você ama a Deus, diz e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Portanto, queridos, o que você está passando, glorifique a Deus, porque isso contribui, porque você ama a Deus. Não é em vão, o que você está passando não é em vão. Deus, Ele vai fazer com você, conforme Ele fez com Jó, e assim abençoou o Senhor o estado de Jó, de tal forma, o seu segundo estado, mais do que o primeiro. Aleluia. E ele recebeu tudo em dobro, porque Deus é fiel. Estenda sua mão assim. Que o seu segundo estado seja melhor, seja maior, seja mais próspero do que o seu primeiro estado, em nome de Jesus. Pode receber, glorificando ao Senhor, amém? Quantos aqui nessa noite, pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir, Ele é lindo, Ele é lindo. Quantos querem receber esse Jesus que abençoa o nosso segundo estado mais do que o primeiro? Tem alguém aqui que não conhece a Jesus, que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém, quem sabe, que entrou na igreja evangélica pela primeira vez e está aqui hoje? Nós queremos orar por você. Nós queremos que você tenha ou faça uma aliança com esse Deus que abençoa o segundo estado mais do que o primeiro. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? Se tem alguém, levante a sua mão onde você está e nós vamos estar orando por você. Tem alguém que porventura está afastado da igreja, está afastado dos caminhos do Senhor e quer nesta noite fazer uma aliança com Ele? Tem alguém aqui nesta noite? Nós queremos orar por você e as coisas vão mudar e vão mudar para melhor. Tem alguém? Faça um sinal assim com a mão. Nós queremos orar por você nesta hora. Se não tem alguém que quer receber Jesus nesta noite, nós vamos orar por você, para que Deus abençoe e que você tenha uma segunda oportunidade. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Tem alguém que quer receber Jesus? Está cansado dessa vida que está levando? Está cansado desse sofrimento? Jesus quer mudar essa história. Jesus quer mudar esse cativeiro, quer virar uma página na história da sua existência. Quer receber Jesus nessa noite? Não quer? Nós vamos orar para que Deus continue abençoando a igreja, amém? Glórias a Jesus.